Ali. Então, vamos começar a nossa terceira aula, né, do Estudos da Mediunidade, um convite feito pela FEFA, o grupo FEFA, Fonte de Amor, e que está aí abrindo para tantas pessoas. Eu estou achando esse projeto lindo e queria também reforçar que vocês podem convidar quem vocês quiserem para participar deste curso, ou até mesmo, às vezes, a pessoa não quer fazer parte do grupo, mas você pode compartilhar as aulas, né, que ficam lá no YouTube. Então, vocês fiquem à vontade para a gente multiplicar, né, na medida do possível, estes conhecimentos. Então, vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, tomar uma inspiração profunda e acalmar o nosso corpo. Neste momento, Senhor, nós viemos pedir a sua permissão para começarmos mais uma noite de estudo, agradecendo a presença certa dos amigos espirituais, dos seres de luz que conduzem esse trabalho, pedindo que proteja a cada um de nós, a cada família aqui representada, a cada grupo, a cada casa de oração aqui representada, para que nós possamos aprofundar os conhecimentos, transformando cada saber em luz, e que esta luz seja ofertada a Deus, a Jesus e a todos os seres que coordenam este momento de evolução planetária. Que possamos ser instrumentos mais eficientes nas mãos do alto e mais dóceis também, vencendo o nosso medo, a nossa preguiça, vencendo muitas vezes o nosso excesso, né, de crítica, de autocrítica, para que possamos servir com mais simplicidade, com mais autenticidade, com mais leveza, em todos os campos e áreas da vida. Que Jesus esteja sempre presente entre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Antes da gente começar, né, a aula de hoje, alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, comentar com o grupo como está sendo a experiência, né? Hoje nós estamos na terceira aula, então vocês já assistiram 2 aulas. Queria ouvir vocês um pouquinho, ver o que vocês estão achando. Se alguém desejar falar, fique à vontade. Oi, Sheila, posso falar? Sim, Wanda, fique à Então, vontade. não, eu queria falar que eu estou feliz demais de estar fazendo parte disso. Assim, eu estou gostando muito porque eu nunca fiz a fundo um estudo, né, do Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, de entrar em detalhes. Sempre fui em muitas palestras em casa e tal, e sempre estudei a espiritualidade de uma maneira mais ampla, né? Então, eu estou achando muito interessante fazer esse estudo a fundo, e mais ainda com uma visão que você está colocando, que não é uma visão do espiritismo raiz, assim, é uma visão espiritualista, mais abrangente, mais moderna. Então, assim, estou muito feliz de estar participando, te agradecer demais, e é isso. Tenho lido um pouco antes das aulas para tentar estar mais, render mais, né? Mas e é Uhum. isso, então. Que bom, Obrigada, Wanda, viu? isso é muito bom. O ler um pouquinho antes da aula, que aí a gente já coloca, né, a nossa mente na sintonia, a gente Sintonia, assimila né? melhor do que ouvir pela primeira vez, né? Show de bola, Isso. muito bom, querida, gratidão. Ah, o Fabiano colocando aqui que está feliz demais e vamos sim reportar esta aula a todos que possamos. Sua dinâmica é muito gostosa. Obrigada, Fabiano, muito obrigada.
Graça, quer falar? Sheila, é porque ela atrasou, pode ir Não, então. Agora eu custei em disse conseguir que ela já entrar. tinha atrasado, falou que ia Eu vou atrasar. desativar seu microfone então. Perfeito. Ok, gente. Então eu acho que nós já podemos começar. Se alguém quiser me interromper a qualquer momento, gente, que assim é uma aula, né? Então a gente pode trocar, né? Então, se vocês tiverem até uma opinião divergente da minha, se vocês leram e entenderam de outra forma qualquer tema, por favor, é muito importante que a gente converse, né? Porque é nessa troca, né, até na discordância, que vamos encontrar o crescimento que a gente necessita, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Isso está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte do Livro dos Médiuns, e vamos começar no capítulo 1, né, onde nós vamos compreender como que os espíritos agem sobre a matéria. Porque a gente tem uma ideia, quando a gente fala de espírito, a gente pensa em algo totalmente material. Pensa em espírito, você pensa em luz, né? Em algo totalmente abstrato. Mas no nosso plano, quando nós usamos, né, e até mesmo, né, a palavra espírito, na verdade nós estamos nos referindo à parte do espírito que é material, que hoje nós vamos falar muito disso, que é o nosso querido amigo perispírito, que é o envoltório do espírito. Então, o espírito em si, enquanto luz, enquanto a fonte da moralidade, a fonte do caráter, a fonte de todas as nossas virtudes, né? E também mazelas, o espírito em si, ele realmente é só luz, ele não se manifesta na dimensão onde nós estamos. O espírito só consegue se manifestar na terceira dimensão, no planeta Terra, dessa parte visível, através de um corpo, né, que se chama perispírito. E que, mesmo tendo uma matéria um pouco mais rarefeita do que o corpo físico, no ponto dele não ser toda hora visível para nós, ainda é matéria, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Kardec, ele considerava três componentes do homem, né, na Terra, no planeta Terra, três componentes. Kardec considerava o espírito, que é a parte totalmente imaterial, que é o princípio inteligente, que é a nossa essência, que é o que realmente nós somos, não é? Ele considera o corpo físico, que é esse corpo denso que se manifesta no plano material, e um intermediário entre os dois, que é o perispírito. Kardec não considerou os outros campos de consciência. E é importante a gente entender por quê, não é? Não dá para soltar, né, para a espiritualidade, soltar muito conhecimento de uma vez só. Né? Assim como Jesus, né, ele ensinava em parábolas, e perguntaram para ele, né, mas Jesus, por que você ensina em parábolas? Ele falou, porque eu não posso contar tudo, porque vocês não vão entender, né? Depois de mim virá um consolador que vai revelar outras coisas. Aí esse consolador chegou, né? Que foi Kardec junto com o Espírito Verdade, mas que também não revelou todas as coisas. Ele revelou mais uma parte. E aos poucos, novos conhecimentos, novas formas vão sendo acrescentadas a estas verdades que Kardec trouxe. Então, ele compreendia o homem apenas nessas três: espírito, perispírito e corpo físico. E ele considerava que ele chamava de alma. Essas nomenclaturas são importantes, gente, porque às vezes a gente pega literaturas diferentes e a gente não entende o que está falando, né? Kardec chamava de alma o espírito encarnado. Então, eu hoje sou uma alma, porque eu tenho um espírito, um perispírito, e estou encarnada na matéria por enquanto, né? Quando a gente, o corpo, né? Kardec até usou um termo que eu achei legal, ele nem falou que o corpo é destruído, ele falou quando a matéria é desintegrada
né, essa parte externa é desintegrada, nós permanecemos vivos com este outro corpo, ainda material, porém bastante mais sutil, que é o perispírito, que vai ser o tema central da nossa aula de hoje, porque é só através do perispírito que o espírito consegue viver nesse campo, ter domínio sobre a matéria, tanto sobre a nossa matéria pessoal, meu espírito dominando o meu próprio corpo, quanto o mundo à nossa volta, não é? Com a desagregação da matéria, né, o que que sobra? Sobra um perispírito. Então, quando a gente diz assim, eu vi o espírito de fulano de tal, na verdade, nós vimos o perispírito. O perispírito é o envoltório mais denso do espírito. Ele é um corpo formado de matéria astral e com uma constituição que nós ainda não entendemos toda, porque tem coisas que a gente não tem nem palavras, não é, para nomear, para poder entender, mas o perispírito é composto de matéria astral e ele tem, gente, várias habilidades, várias capacidades que o diferem muito do corpo físico, né? Uma delas, né, é o seu nível de consciência. Então, o perispírito, quando a pessoa morre, a matéria desintegra, o corpo físico se descola, desprende do espírito. Este perispírito vai ter mais ou menos consciência, mais ou menos fluidez e capacidade de se movimentar no plano astral, de acordo com o que, gente? Com seus conceitos. O conhecimento que adquirimos enquanto encarnados faz uma total diferença no momento em que nós deixamos este corpo e nos libertamos para a vida espiritual. Então, conhecer estas leis que regem a matéria e o espírito são fundamentais, porque vai chegar a nossa hora, né? Então, Kardec até coloca lá que as pessoas, muitas vezes, no momento da morte, no momento em que há essa desintegração, né, da matéria, algumas ficam assustadas, outras ficam dormindo, outras ficam assistindo o seu próprio funeral, assistindo, às vezes, em momentos até de loucura, né, de muito aprisionamento ao campo material, algumas assistem até a desintegração do próprio corpo se desfazendo já lá dentro do caixão, é uma loucura, né? E ficam presos naquilo. Não precisava ser assim. Se nós temos consciência de que somos espíritos, né, somos almas imortais, assumindo um corpo momentaneamente, né, e esse momentaneamente em termos de eternidade é muito pouquinho mesmo o tempo que ficamos aqui, o que são 100, 80 anos, nada, né? E uma vez que desligamos disso, a gente tem mais liberdade para agir. O perispírito é para o espírito, não é? O que a roupa é para o nosso corpo. Uma necessidade, né? Uma coisa importante para que eu me movimente e me expresse neste mundo. Então, é desse perispírito que vem a capacidade e a habilidade do espírito se manifestar na matéria. Porque se não tivéssemos esse ponto intermediário, ia ficar muito difícil do espírito que está num alto padrão elevado de energia, de luz, de imaterialidade, conseguir acessar um corpo tão denso, não é? Então, é através desse corpo, desse perispírito, que reveste a nossa essência luminosa, ou espírito, ou alma imortal, né? Através desse perispírito que o pensamento, que quem pensa é o espírito, não é o corpo que pensa, não é o cérebro humano que pensa, também não é o perispírito que pensa.
Quem pensa é o espírito. Então, o espírito pensa, reflete, aprende, desenvolve inteligência, desenvolve toda a consciência. E através do perispírito, ele comunica estas coisas com o corpo e faz atuar nos nossos órgãos, né? Nas nossas emoções. A gente vê aí quantos hormônios são liberados, né? Quando a gente está mais tenso, nervoso, cansado. Então, o espírito atua sobre o nosso próprio corpo através do perispírito. E o perispírito também, gente, transmite para o corpo um fator fundamental de desenvolvimento, principalmente quando estamos estudando mediunidade, que é a vontade. A filosofia antes acreditava que o que separava... Alguém quer falar? Não, acho que algum microfone. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu tentar descobrir quem é. Não estou conseguindo ver. Mas tudo bem, parece que já desligou. Gente, mantenham os microfones desligados, mas podem ligar sempre que quiserem falar, tá bom? Quando o assunto é mediunidade, né, a vontade é fundamental. Para quê? Por quê? Porque antigamente, eu lembrei onde eu estava, a filosofia acreditava que o que distinguia o homem do animal era a inteligência. Mas aí fomos pesquisando e observando que os animais também têm inteligência, uma inteligência mais rudimentar que a humana, mas tem inteligência. Então, na verdade, hoje se acredita que o que separa o homem do animal é a vontade. O animal não tem uma vontade constante e contínua. Ele tem o quê? Um instinto, uma necessidade de sobrevivência, de proteção da espécie, né? O instinto. O homem tem vontade, e uma vontade ainda que vem mesclada, que vem somada da moralidade. Então, essa que é a diferença do homem e do animal. Então, o perispírito é que transmite para o corpo a vontade do espírito. E o seu corpo reage a ela, não é? Andando, falando, dormindo, bocejando, comendo, sentindo, se expressando, se defendendo, não é? Mas esta vontade de fazer, essa vontade consciente de fazer as coisas, ela vem de onde? Do espírito. Tanto o perispírito quanto o corpo são comandados o tempo todo por ele. E nós temos uma forma de olhar para o espírito como se fosse algo distante, né? Como se fosse algo assim, quando eu desencarnar, eu vou ter contato com o meu espírito, mas não é assim. Nós somos espíritos e estamos contactando com ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. E até mesmo no exercício da mediunidade, seja ela ostensiva ou não, o espírito que se manifesta através de você, né, através do médium, ele também está sob o comando do quê? Do seu espírito e o perispírito permitindo estas manifestações, não é? O perispírito também, né, este corpo que reveste o espírito, esse corpo que dá forma, né, uma forma humana ao espírito, que é luz, que é energia, ele também transmite para o corpo uma coisa que se chama fluido nervoso. E aí entra um assunto muito bacana que nós vamos ter uma aula só dele, nós ainda vamos falar disso, mas hoje eu já vou dar um spoilerzinho, né? Que é o limite do físico e do extrafísico. O que nós temos de sistema, de anatomia, de fisiologia, no limiar do extrafísico, gente, é o nosso sistema nervoso.
é a parte mais sutil do nosso corpo, é a parte mais sensível do nosso corpo. É através do sistema nervoso que nós acessamos todos os sistemas sutis, os chakras, os corpos, tudo isso que não é só matéria densa, nós acessamos através do quê? Do sistema nervoso. E é o perispírito que transmite para o corpo o fluido. O que é o fluido, né? É uma diferença muito tênue entre fluido e energia, né? Então, o fluido é como se fosse uma energia um pouco mais densa, que vem do espírito, e quando conecta, quando acopla no corpo físico, ele já está em forma de fluido nervoso que vai levar o quê? As informações para o cérebro físico. O cérebro físico, por sua vez, dá um comando para as glândulas endócrinas, para as células e para todo o funcionamento do nosso corpo. Então, o perispírito é um caminho, não é? O conhecimento do perispírito, até anotei uma frase de Kardec que eu achei muito importante e é algo que a gente precisa começar a prestar atenção. Vou até contar para vocês uma experiência que eu tive hoje. Kardec disse assim: o conhecimento do perispírito é a chave de inúmeros problemas até hoje inexplicados, né? Muitas coisas que a ciência não explica, tanto na saúde física quanto na saúde mental, né? Quanto na saúde emocional, a ciência não explica, porque conhece-se quase nada do perispírito. E há muito, mas há muito por se conhecer, né? Então, existem muitos livros, tanto os livros básicos da doutrina, quanto tem um livro chamado Perispírito. Eu esqueci de pegar o nome do autor, o meu tá alto, eu vou pegar depois, mas eu vou colocar no grupo, tá? Para vocês, quem está me assistindo pelo YouTube, pode me perguntar também lá e eu coloco, eu esqueci, me perdoem, eu ia pegar o nome desse livro. Perispírito. E tem vários outros livros. Tem um livro chamado Além da Matéria, do espírito Joseph Gleber, psicografia do Robson Pinheiro, em que ele descreve também, tanto Além da Matéria quanto Medicina da Alma, ele fala muito bem das propriedades. E é claro, né, gente, os livros de André Luiz, que a gente não pode deixar de citar, que André Luiz tem aí um conhecimento vastíssimo sobre estes fluidos, sobre este corpo. Mas é muito importante a gente conhecê-lo. Fiquei de contar para vocês hoje a minha experiência, né? Hoje de manhã eu estava atendendo na Fraternidade Espírita Charles Pierre. Lá eles fazem atendimentos holísticos junto com os tratamentos espirituais. Então eu fui tratar uma pessoa já com mais de 80 anos, com problemas seríssimos de coluna, uma degeneração óssea grave e um comprometimento vascular, né? Então, ela relatando assim, muita dor nas pernas, varizes muito expostas, uma situação bem tensa, né? A senhora com dificuldade até de deitar na maca e tal. E aí eu lembrei do estudo de hoje, né? Eu falei assim, gente, o corpo físico, aos mais de 80 anos, nesse nível de degeneração, há pouco para se fazer. Mas o perispírito, né, como sobrevive ao corpo físico, e ele tem uma capacidade que se chama capacidade plasmática. O que é capacidade plasmática? O perispírito, gente, pode se moldar conforme o nosso pensamento e a nossa vontade, e também conforme um magnetismo que pode ser de fora. A pessoa recebe, quando a gente fala assim, fulano fez uma cirurgia espiritual, na verdade a cirurgia espiritual é feita no perispírito, né? Às vezes,
alguns espíritos fazem pequenos cortes na matéria, mas são pontos ali para conectar. A cirurgia não é direta no corpo físico, né? Aí eu lembrei disso e comecei a aplicar passes magnéticos. Depois eu apliquei reiki, utilizei símbolos do reiki na coluna, mas o tempo todo direcionando para onde? Para o perispírito. Quem estuda apometria, na apometria a gente tem uma técnica que chama dialimetria, que é fantástico, onde a gente desdobra a pessoa e com a pessoa desdobrada fica mais fácil acessar o perispírito dela. Eu sei fazer isso, mas hoje eu não fiz isso, tá? Eu só mandei o comando mental para atingir o perispírito. Então, ali na dialimetria, se faz uma separação, uma dilatação das moléculas dos órgãos que precisam ser tratados, há uma intervenção magnética, depois há um condensamento e acopla o perispírito de novo no corpo. É uma forma, assim, belíssima de trabalho. Então, nós podemos fazer isso, não é? Vocês lembram? Eu já disse isso nas aulas anteriores, quando Mesmer disse que é a vontade que conduz o fluido. Se eu dou um comando mental e eu estou com uma vontade firme que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. Jesus não disse? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para essa montanha para sair daí, para lá e ela vai? Então, gente, quando nós estamos em qualquer tipo de tratamento magnético, energético, vibratório, e nós damos um comando mental, vamos dar o comando mental para o perispírito, vocês entendem? Porque é o perispírito, nós estamos estudando a ação do espírito na matéria, eu não vou conseguir colocar mais cálcio numa coluna numa fase degenerativa numa pessoa aos 81 anos. Não, não, não há como mais fazer isso. Mas eu dando o comando mental para que o perispírito dela se reconstitua, e nós podemos fazer isso, inclusive nas reuniões de desobsessão. Estamos atendendo lá um espírito, né, através da mediunidade, nós estamos aqui estudando mediunidade. Na mediunidade, né, o espírito, às vezes, que tem degenerações, que passou por acidentes, que morreu com essa ou aquela doença, e ainda traz a impressão da doença, porque uma vez desencarnado, ele não precisava mais carregar consigo a doença, mas ele leva a impressão da doença através desse conhecimento, não é? A gente pode restaurar. Por quê? Por causa da plasticidade do perispírito. Ele tem essa capacidade muito mais, digamos assim, moldável do que o corpo físico. É muito mais fácil mexer nele, não é? Sheila, Sim, pode Sheila, falar. Pois não. boa noite, Sheila. Você está falando uma coisa super interessante agora, que é o perispírito, o tratamento dele. Porque eu sempre que faço reiki em pessoas com doenças crônicas, nódulos, câncer, esse tipo de coisa, eu trabalho ali o perispírito. Isso. Porque a minha mãe tem 89 anos. É uma pessoa assim super espiritualizada e ela fala: "Por que que eu estou passando por isso?" Eu falo: "Não, nós vamos tratar o perispírito da senhora." E aí, há pouco tempo, há 6 meses atrás, ela teve um câncer no pulmão e se espalhou um pouco mais. E eu comecei a fazer as energias do reiki, mas tratando o perispírito. Com 6 meses, ela foi liberada. Ô, Tá tudo gente, olha ok. que maravilha, que bacana, Mara. Muito bacana. E outros casos que me aparecem, eu trato com as energias, mas quando eu vejo que aquilo está difícil, eu já vou para o perispírito mesmo, porque já saiu ali, né? Pode ser alguma coisa que ela trouxe do passado, que é tudo na região do abdômen. Então, ela trouxe isso. Uhum. Seria o quê? Uma lembrança? Seria algum reparo que está ali no perispírito para que se cumpra?
Vamos lá, Fabiano, já já eu te dou a palavra. Deixa eu só responder a Mara. Toda doença é uma cura. O corpo físico é uma forma de manifestação desta cura. Tudo que se manifesta em forma de tumor ou de algum adoecimento assim que gere massa é uma drenagem de toxinas do espírito. Essas toxinas podem ser de sentimentos, de mágoas, de traumas. Essas toxinas podem ser de culpa, não é? De remorso, ou em outra forma de olhar. Muitos adoecimentos são para que nós possamos drenar karmas coletivos, porque a Hum, gente não drena só o nosso próprio karma, a gente drena o karma da família, a gente drena karma da comunidade. Alguns espíritos, gente, muitos até no anonimato, eles vêm drenando o karma planetário. não Eles se sabia disso. prestam a isso. Agora, nós não temos como avaliar o que que eu estou drenando, se é meu, se é da minha Não, família, não. se é do que é. É. Mas isso pode acontecer. Então, é muito difícil, Mara, a gente afirmar, teve câncer por causa disso, Aham, não é? O fato é que está é, curando, está trazendo é. para o corpo para ser drenado aqui. Quando a pessoa aprende com a doença, ela aprende mais humildade, mais persistência, mais resiliência, fortalece a fé, desenvolve, né, valores e virtudes, tudo bem, valeu a pena. Aí drenou, ficou no corpo, pronto, chega, acabou. Quando a pessoa tem resistências para mudar, aí ela pode sofrer muito inutilmente, porque aí vem a repetição. Vem numa vida, tem uma doença, vem na outra, tem de novo, vem na outra, tem de novo. Aí sara de um câncer, passa para outro, que passa para outro. Por quê? Porque não houve o aprendizado. Entendi. Perfeito, Ok? perfeito. Obrigada, Sheila. Nada, querida. Fabiano, você queria falar? Boa noite, Boa noite. tudo bom? Ótimo. Eu costumo falar dessa essa diferença do corpo material, do perispírito e do espírito, com exemplos do gelo, da água e do gás, né? Uhum. Então, esse perispírito, ele tem essa plasticidade igual a água tem. Se a gente pensar dessa forma, a gente consegue ter maior entendimento, né? E com relação à doença, tem muita doença que vem para dirimir até coisas mais pesadas, porque a partir dela é onde que a gente acorda para a situação, né? Sim. Que pode ser uma situação até pior futuramente. Então vem para dar um alerta também, né? Uhum. Então também Com é isso. certeza, Fabiano, muito bom você ter lembrado isso. A doença, ela vem para modificar, né? Lembrando, essa frase é muito bonita. Toda doença é uma cura. Está curando alguma coisa, seja um conceito, um valor, um hábito de vida, seja um karma pessoal ou coletivo. Então, gente, pensar assim do ponto de vista do espírito em relação à doença muda toda a nossa forma de atuar na matéria, né? Muito bem lembrado. Obrigada, Fabiana. Neuza, pode falar. Boa noite, Boa noite, querida. Joia. Aqui, não, eu queria perguntar o seguinte: quando a gente está recebendo o passe, né, na casa espírita, o passe está sendo aplicado no perispírito ou no corpo físico? Que agora eu fiquei confusa. Até então eu imaginei que era no corpo físico, entendeu? É. Quando a gente faz essas distinções, elas são mais didáticas do que literais, né? Porque, na verdade, não tem uma separação. Vou fazer isso para isso. Mas, através da mente, você pode conduzir para um outro corpo. Quando a gente está dando passe, o passe é um fluido magnético, é um fluido mais sutil,
não é? Então, ele pode sim atingir o corpo físico, mas ele atinge perispírito e duplo etérico. Tá? Principalmente quando a intenção do passista e a qualidade por exemplo, que o passe na casa espírita é o que nós chamamos de passe humano espiritual, ou seja, o passista ele não trabalha sozinho, tem ali a equipe espiritual atuando junto dele, não é? Então, essa equipe espiritual, eles conseguem sim enviar ou acessar o padrão vibratório dos corpos mais sutis. O fluido puramente magnético do passista, né, vai depender da intensidade. Hoje nós vamos falar ainda um pouco nessa questão da intensidade da energia de cada médium. Tem uns que têm muita energia, então eles conseguem acessar níveis mais profundos e até outros corpos. Outras pessoas nem tanto, mas a equipe espiritual vai ajudando ali. Então, o passe, Neuza, ele é dado concomitantemente em todos esses corpos, tá bom? Tá, Joia? Então, é como se fosse um instrumento só, né? Porque, na verdade, quem aplica o passe é a espiritualidade, né? Eu estou ali só como instrumento, é isso? Não. A espiritualidade atua junto com você e a sua energia é decisiva para a qualidade do passe. Porque a espiritualidade consegue acessar o campo material somente através da matéria se consegue acessar a matéria, não é? Então é através do seu fluido vital, da qualidade da energia magnética que você tem, somada, obviamente, acrescentada e melhorada com a equipe espiritual, que é a qualidade do passe da energia que você vai doar. Então, nós somos fundamentais, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa própria vida, né? De cuidar da nossa alimentação, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos lugares onde nós vamos, do que nós lemos, ouvimos, falamos, porque isso vai determinar a quantidade, a qualidade da energia que eu vou doar, ok? Então, cada um desses campos, eles atuam num plano, né? O espírito, que Kardec fala, né? Que é o princípio intelectual, moral e sem forma. Ele vive em planos, em dimensões que se conectam ao corpo físico através de campos de energia que não são corpos. O perispírito é o último corpo. Do perispírito para cima, em termos de sutilidade, já são campos, não são corpos, porque não tem mais a matéria, pelo menos não matéria como nós entendemos matéria, né? Então, eles se atuam através de campos que nós chamamos de campo mental, campo búdico e campo átmico. O campo mental é o campo dos conceitos, o campo búdico e átmico, que já correspondem a chakra coronário para cima, campos muito sutis, nós temos pouquíssimas notícias deles. E eles correspondem mesmo à ética, à moral, à vida dos espíritos superiores. Nós coabitamos todos esses campos, só que nós não fazemos contato, porque a gente desconsidera que já somos luzes e que já estamos vivenciando estas coisas. É muito interessante a gente pensar sobre isso, né? O perispírito, né, por já ser uma matéria densa, ele corresponde, ele interage com o corpo físico através do chakra gástrico, ou umbilical, ou plexo solar, tem um monte de nomes. Então, é através desse campo próximo ao umbigo, desse chakra, que ele recebe as informações do perispírito e distribui essas informações para o nosso corpo, né? E o corpo físico corresponde aos outros corpos através do primeiro e do segundo chakra. Nós vamos um dia ter uma aula mais aprofundada sobre os chakras, não é?
A forma do perispírito, né, no nosso planeta é a forma hominal. O que é a forma hominal? Cabeça, tronco, membros, né, nesse sentido vertical, que é assim que se apresenta na Terra. Cada mundo, cada planeta, cada sistema, ele tem uma necessidade de conformação da estrutura molecular e também outras formas de apresentação desses espíritos, desses corpos, conforme o tipo de experiência que o planeta desenvolve. Então, quando nós vamos ter experiências em outros mundos, ou quando pessoas de outros mundos vão ter experiências no nosso mundo, esse perispírito, pela sua habilidade plasmática, ele adquire novas formas, né? É muito bacana a gente pensar nisso, porque nesse canto do universo somos todos hominais. Temos tudo isso, uma cabeça, né? Até mesmo quando a gente vê aí, por exemplo, as imagens dos extraterrestres, pelo menos os que apareceram para a gente mais usualmente até agora, são todos hominais, uns com a cabeça maior, outros com a testa maior, outros mais baixinhos, outros com os braços mais longos, mas todos nessa estrutura hominal, né? Mas é importante saber que existem mundos diferentes, com manifestação de vidas diferentes, e que o nosso perispírito, ao ir para esses mundos, pode sim assumir formas diferentes dessas que nós estamos acostumados a pensar. Kardec também escreveu muito pouco sobre os animais, quase que nada, né? Porque não era o objetivo dele. Não que ele não soubesse ou que não era importante, é porque não era o objetivo naquele momento, final de século XIX, ele já trazendo essa quantidade imensa de informação que a gente até hoje está aí pelejando para digerir, não é? Mas nós sabemos agora, de conhecimentos mais recentes, de que o perispírito ele começa a ser formado no reino animal, né? Quando o animal, à medida em que o animal vai adquirindo uma personalidade, e a gente vê isso direitinho, por exemplo, quem tem cachorro, gato, ou qualquer animal, vaca, cavalo, todos eles têm personalidade, eles não são dizer todos os cachorros são iguais, não, um é mais manhoso, outro é mais retraído, outro é mais nervosinho, não é assim? Então, o que confere essa personalidade, essa individualidade dentro da espécie, é o perispírito, que permite que o princípio inteligente perfeito do espírito se manifeste. Então, o animal começa esse desenvolvimento, esse intercâmbio, e à medida que ele evolui, chegando na fase hominal, ele já tem um perispírito mais elaborado, mais constituído, e passando cada vez mais informações do espírito para a matéria física. O espírito precisa da matéria para atuar sobre a matéria. O espírito não atua diretamente sobre a matéria. Tanto para isso é que também existe aí o componente mediúnico, né? Senão os espíritos desencarnados superiores viriam, fariam o que quisessem, né? O que precisassem, iriam embora e ok, né? Ia terminar por aí, mas eles precisam, é um intercâmbio, e o exercício mediúnico é justamente o possibilitar que a espiritualidade superior haja, né? Seja através da cura, seja através das intuições, seja através de tudo, porque existe um intercâmbio constante das dimensões imateriais ou semimateriais, né? Porque o plano astral é semimaterial, com o plano físico. E uma forma dessa atuação do espírito sobre a matéria é através do ectoplasma. Hoje nós vamos falar bastante de ectoplasma. E é um assunto delicioso, né, gente? Dava para a gente ficar aqui no estudo dele assim 1 ano. Mas vamos falar, vamos dar uma resumida. É bastante tempo, né, Fabiana?
Ai, ai, mas hoje nós vamos começar. Nós vamos voltar neste assunto várias vezes quando nós formos falar, ainda dentro desses capítulos, das formas de manifestação. Mas hoje nós vamos entender este ectoplasma um pouquinho mais. O ectoplasma, gente, é um fluido produzido apenas pelo ser encarnado, não é desencarnado, não tem ectoplasma. É um fluido que adensa a matéria espiritual. Na verdade, ele envolve a matéria espiritual, conseguindo dar forma àquilo que não tem forma. Por exemplo, vocês já viram esses filminhos de fantasma? Que tem um fantasma ali e tal, alguém joga um lençol e consegue ver o fantasma? Né? O Homem Invisível, quem já assistiu ou desenho ou filme do Homem Invisível? O Homem Invisível, mas se ele põe uma roupa, você vê a roupa, não é? O ectoplasma faz isso com o espírito. Não é que o ectoplasma molda, aparece, ele é o espírito. Não, o espírito está ali, o médium, e eu já vou mostrar alguns slides para a gente poder ver, o médium que produz, ou os médiums que produzem ectoplasma, todos produzem em alguma medida, mas alguns produzem mais, né? Eu sou médium de ectoplasmia. Então, esse ectoplasma é um fluido que sai e o espírito está ali invisível, ele vem e envolve aquele espírito, aí ele fica visível, não é? É só isso que acontece, é muito bacana. Ele dá sentido à matéria, né? Ele usa os sentidos para verificar a matéria. Exatamente, né? E o ectoplasma é que permite e que permitiu, né, todas as primeiras manifestações que chamaram a atenção de Kardec, das mesas girantes, de copo que dava resposta, aquelas batidas, tudo aquilo que chamou a atenção de Kardec só foi permitido por causa deste ectoplasma. Então, eu fiz uma pesquisa e achei um artigo maravilhoso sobre o ectoplasma que eu queria compartilhar com vocês em forma de slide. Eu gostaria até de ter reescrito, gente, mas eu vou conversar, eu não tive tempo. Então, eu fui hoje só no Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu pus a fonte certinha, eu queria colocar mais imagens, mas também não foi possível, mas já vai dar para a gente ver bastante coisa hoje sobre ectoplasma. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente poder ver esse estudo que está bem completo, bem interessante. Já vou compartilhar aqui, deixa eu ampliar. Não, aqui. Ok, deixa só eu voltar. Ok, vocês estão vendo bem? Tá ok? Não, não, o Sheila está pequenininho. Tá pequenininho? Ah, Uai, para mim tá parecendo grande. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Agora melhorou? No Não, meu tá. caso, no meu caso, eu estou no celular, então é complicado mesmo, sabe? Ah, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Vamos tentar de novo. Porque geralmente nas aulas do Zoom aparece bem. mas a gente consegue aumentar aqui. Eu não consegui aumentar o meu, eu estou no celular. Conseguiu? Eu consegui aumentar o meu. Ai, que engraçado. Eu também consegui aumentar no celular, tá beleza. Ah, então tá bom. Então nós vamos seguindo aqui, tá? Vamos lá. Ok. Então a palavra ectoplasma, gente, se popularizou com o filme Caça-Fantasmas. No entanto, ainda é um grande desconhecido para a maioria das pessoas. Trata-se de uma palavra formada pela junção de ectos, né, que vem do grego e significa fora, e exterior, e da palavra plasma, que significa molde, ou seja, aquilo que molda o que está no exterior.
Então, esse artigo é o artigo chamado Ectoplasma, será que eu tenho? Né, escrito em agosto de 2017 pelo Núcleo Espírita Veredas da Luz. E a autora só se colocou como Cibele, ela não assinou mais do que isso. Então, vamos ver o que a Cibele nos trouxe dentro deste conhecimento. Depois, se quiserem, eu compartilho o link. No slide tem, mas depois eu vou compartilhar o link lá no grupo, tá? Esse cientista, o Charles Richer, ele foi o fundador da metapsíquica e o apóstolo da ciência e do espiritismo, né? Ele viveu em 1850, de 1850 a 1935, então ele foi mais ou menos aí parceiro de Kardec, né? No tempo que o espiritismo estava aí nascente, né? Uma pessoa muito importante. E foi ele que criou esses conceitos para nós. Então, nós conhecemos como protoplasma, né, que é a totalidade da estrutura das células de todos os seres vivos, tanto vegetais quanto animais, e é o responsável por todos os processos vitais. São algumas das tarefas que cumpre o protoplasma no organismo. Então, o que esse protoplasma faz? Ou seja, proto quer dizer aquilo que vem antes do plasma, né? O que esse protoplasma faz? Atuar como um depósito de energia, né? Ou plasma, que é a quarta propriedade da matéria. Nós aprendemos, né, no nosso tempo de escola, bom, muitos aqui podem ser mais jovens, no meu tempo de escola, a gente aprendia 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas hoje nós já sabemos que tem o 4º estado da matéria, né, que é o estado plasmático. Então, o protoplasma é que vem antes até desse plasma e é um depósito de energia para transportar oxigênio, regular as propriedades térmicas e propiciar numerosas reações químicas. Então, veja, esse protoplasma tem todos os seres, mineral, vegetal e animal. Já o termo ecto, veja, o proto é o que vem antes, ecto é o que está fora, né? Foi introduzido na parapsicologia pelo fisiologista Charles Richer, aquele moço que nós vimos a imagem, né? Para designar uma espécie de substância extremamente sensível à eletricidade e ao magnetismo, gente. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta todo eletromagneticamente orientado. O nosso corpo, ele é um corpo magnético. A matéria é uma energia condensada. Então, esse magnetismo, tudo que exala de nós é magnetismo, né? Então, esse ectoplasma, ele é sem forma ou amorfa, ou seja, o ectoplasma em si não tem forma. Ele pode ser moldável pelo pensamento e vontade do médium, que se exterioriza, ou dos espíritos desencarnados. Daí a terminação plasma, forma, ou seja, esse fluido, né, ele vai adquirir a forma daquilo que está manipulando, que o está manipulando. Aqui nós temos, gente, a figura, né, de 2 médiums doando ectoplasma, né? O ectoplasma, ele é formado no corpo e ele sai pelos orifícios. Então, ouvido, nariz, boca, e muitas vezes ele sai até pelo abdômen. Só um minutinho, Neuza. Esse ectoplasma, ele tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico do médium de onde provém, pois quimicamente essa matéria possui muita semelhança com a massa protoplásmica, aquele protoplasma que nós vimos que todo mundo tem, e é exalada por todos os poros do médium, mas em maior proporção pelas narinas, boca, ouvidos, pontas dos dedos e até pelo tórax. Neuza, pode fazer sua pergunta. Não, Sheila, não é pergunta, não. Não está mudando os slides aqui para mim, não. Você está mudando aí?
Estou passando os slides. Não está passando para você, gente? Aqui também não. Oh, meu Deus, que tristeza. Eu não estou entendendo por quê. Mas Sozinho. eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar provavelmente está gravando. Se não Tá gravando. gravação, eu passo os slides para vocês do grupo. Pode ser assim? Que pena, porque está com tal compartilhamento aqui, eu não estou vendo motivo para não estar passando. Enfim, me perdoem, depois eu vou tentar entender o que está acontecendo. Ô, Sheila, Sim. essa eletricidade, eu não compreendo muito bem essa eletricidade, porque eu, às vezes, sinto à noite, eu durmo um soninho, acordo com meu nariz tremendo e minhas mãos, assim, parece que eu estou levando muito choque e o corpo todo. Aí meu marido fala, você precisa descarregar na terra. Aí eu faço meditação na terra Uhum, todo dia. uhum. E ajuda sim, mas eu tenho esse tipo de coisa à noite. E eu fico inquieta dentro disso, é muita eletricidade, muita. E às vezes no chakra básico, e mais fortemente. E agora deu para ser no coração. E eu falei, o que que é isso, gente, que está acontecendo? Será que eu estou com problema de nervo? Sei lá. Com Não sei, certeza Sheila, o que que não, Mara. O que que acontece? Quando nós dormimos, esse perispírito que nós estamos conversando hoje, não é? Ele desacopla do corpo físico, permanece ligado ao corpo físico por um cordão que nós chamamos de cordão de prata. Então, esse cordão é extremamente elástico. O perispírito desacopla e vai ter experiências, não é? Vai ter experiências no plano astral. De acordo com estas experiências e de acordo com a sua necessidade de trabalho desdobrada, você pode sim ativar coisas no corpo físico, de acordo com o que você está vivendo lá. Então, esta manifestação, né, que o Jacomelo chama de usinagem dos chakras, né, usinagem do chakra básico, usinagem do chakra cardíaco, e pode acontecer com qualquer parte do corpo, é uma reverberação no físico do que o seu perispírito está vivendo lá. Essas experiências, elas podem ser mais ou menos conscientes de acordo com a sua capacidade, a orientação do seu mentor, né? Como que eles querem conduzir, mas você pode pedir, né? Pode pedir para ter experiências conscientes, né? Aquele deixa eu lembrar o nome do autor, ele fala muito sobre essas experiências conscientes no desdobramento. Eu esqueci. Mas quem aplica reiki, né? O Fabiano falando de mediunidade sonambúlica, que foi o termo que Kardec usou, e a gente hoje fala muito de desdobramento consciente, que é a mesma coisa, né? Quem é reikiano pode fazer esta posição aplicando reiki na base da nuca, não é? Que ajuda a ter muitos sonhos conscientes. No xamanismo, eles tinham exercícios, né, para isso. Um dos exercícios é, quando você estiver sonhando, você colocar as mãos na frente do rosto, né? E isso faz você ficar consciente de que você está sonhando. E aí você começa a lembrar, a trazer para a matéria mais informações. Mas isso, gente, sempre numa concordância com o seu mentor, porque tem algumas coisas que a gente faz lá que é preferível nem saber, porque às vezes pode ser pesadas demais para a nossa mente É. encarnada, sabe? Pode falar, Fabiano. Eu tenho essa mediunidade sonambúlica. De Sim. vez em quando eu vejo o que acontece. Eu levo um tranco. Uhum. Eu já estou entrando no estágio de, vamos dizer assim, acabar de dormir ou acabar de acordar. Geralmente eu levo esse tranco. É onde o perispírito ele volta ao corpo.
Isso é notório, né? Uhum. Sim, sim. É isso. Na verdade, assim, todos nós desdobramos. Algumas pessoas, o perispírito desdobra, e quando a pessoa é muito presa na matéria, ou é muito inconsciente, ou ela está, assim, muito voltada para as questões, com a consciência mesmo presa nas questões diárias, problema do dia a dia, filho, conta, essas coisas todas, costuma o perispírito desdobrar e ficar ali do lado da cama a noite inteira, parado, sem fazer nada, né? Daí vai acordar, acopla e acorda. Aí a pessoa acorda cansada, desvitalizada, é muito ruim para o espírito, isso não é bom para o espírito. À medida em que nós começamos, inclusive podemos pedir, né, aos nossos mentores que nos acompanhem nessas aventuras extrafísicas, né? A gente pode pedir para estudar, pode pedir para trabalhar, pode pedir para fazer tratamento, pode pedir o que você quiser. Se vai ser atendido ou não, vai depender do seu mentor e do seu propósito, né? Mas as pessoas que desdobram, né, vão tendo experiências. Essas experiências, elas podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, tem um livro que chama... Oh, meu Deus! Que fala de sexualidade, é do Ranieri. Sumiu o nome do livro. Enfim, depois eu passo para vocês, que ele fala dessa questão da sexualidade. Muitas pessoas que aqui na matéria, na terceira dimensão, têm uma vida moralmente toda equilibradinha, toda certinha, faz nada de errado, né? E vai na igreja, e vai no centro, e vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando desdobra, Sexo e Destino, lembrei o nome do livro. Quando desdobra, elas são levadas para orgias, porque, na verdade, todo aquele moralismo era só contido pelas leis sociais, não era ainda uma construção do espírito. Então, acontece das pessoas terem vivência com sexo, com droga, com um monte de coisa, né? Fofocas e coisas assim, né? Por isso que os nossos avós, tão sabiamente, falavam para a gente assim, reza antes de dormir para não ter pesadelo. Vocês já ouviram isso? Né? Reza para o seu anjo da guarda, você não ter pesadelo à noite. E é por isso, né? Porque você, entrando no estado de oração, você consegue elevar o seu padrão vibratório, e nesse momento que você desdobra, você, obviamente, vai para um lugar compatível com o padrão em que você está, né? Então, é isso. Vamos tentar voltar, então, gente, para o estudo do ectoplasma, que tem mais algumas coisas que eu quero falar aqui para vocês. Eu estou chateada que não está aparecendo bem para vocês, eu não estou entendendo por quê, porque eu sempre dou aula pelo Zoom e isso é muito tranquilo. Mas, enfim. Apareceu esse aí. Apareceu? Apareceu. Ó, que bom! Então, aqui, está mostrando aqui o fluido saindo, né? A doação de ectoplasma, e aqui são os espíritos que estavam presentes e que foram moldados com esse ectoplasma saindo, né? Nós tivemos no Brasil muitos médiuns, tivemos aí um famoso que era o Peixotinho, Pedro Machado. Eu cheguei a conhecer Pedrinho Machado, um amigo muito, muito querido, mas já desencarnou há mais de 30 anos. Eles eram excelentes médiuns de manifestação física. Hoje já não se faz tanto, a não ser por necessidade, né? Então vamos lá. Esse ectoplasma, ele sofre a influência do meio, fluidos do meio, inclusive os da natureza terrestre e sideral. Olha que bacana, os astros, né, as estrelas influenciando no ectoplasma, do médium e dos espíritos, para então se tornar visível. É muito importante deixar isso bem claro, que não é o espírito que se materializa, mas é o ectoplasma que se adere à forma do perispírito dele.
e há que combiná-lo com os outros dois tipos de fluidos, que são os espirituais e os fluidos da natureza, para termos o ectoplasma elaborado. Então, olha, gente, é um trabalho de conjunto, né? O homem produz nele, no corpo, o fluido, mas a ação dos espíritos e a ação da natureza. Para os espíritos, o ectoplasma é uma substância delicada que se produz entre o perispírito e o corpo físico. Kardec, pesquisando sobre a natureza do perispírito, obteve o conhecimento de ser ele constituído de eletricidade, fluido magnético animalizado, fluido nervoso e matéria inerte. Matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto essa. Vamos falar um pouco disso aqui? Porque Kardec, quando eu falei para vocês lá no começo, que só considerou esses três corpos, né? Duplo etérico, ele falou só de espírito, perispírito e corpo físico. Esse campo entre corpo físico e perispírito foi estudado posteriormente, né? E recebeu o nome de duplo etérico. Esse duplo etérico, gente, é um campo de energia responsável por armazenar a nossa vitalidade, que é o protoplasma, não é? E a produção do ectoplasma. Quando o espírito desencarna, o duplo etérico é reabsorvido pelo plano etérico, que é o plano mais denso, logo depois da matéria. Depois é que vem o plano astral, onde tem a matéria do qual é feito o perispírito. Então, o duplo só existe em função do corpo físico, e é ele que produz o danado do ectoplasma. Kardec não o nomeou, mas ele já reconheceu que havia um campo ali entre corpo físico e perispírito. Vocês entendem isso? Quando a gente for ter uma aula mais aprofundada dos corpos, nós vamos falar muito de duplo etérico, porque ele tem uma função fundamental para nós. Por isso que só o ser humano encarnado produz o danado do ectoplasma. E ele não é produzido no corpo material, ele é nessa parte intermediária. Tá claro isso para vocês? Muito bem, vamos compartilhar. Ok, se tiver qualquer dúvida, podem perguntar. Vamos continuar aqui. Segundo o espírito André Luiz, no livro Dos Domínios da Mediunidade, que é um livro, gente, que vale a pena ser lido, relido, estudado, é um livro fantástico. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é um recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. E olha que bacana, outra informação. Tudo que é da natureza tem ectoplasma. As plantas, os cristais, os animais, não é? E é lindo perceber que os outros reinos têm essa capacidade de exudar, né? De deixar sair de si, né, esta força que permite que os espíritos atuem sobre a matéria. Né? Na aula que vem nós vamos falar dos fenômenos, das mesas girantes e dessas outras coisas. O ectoplasma apresenta-se sob um aspecto viscoso, esbranquiçado, quase transparente, com reflexos leitosos, bem como evanescentes sob a luz. O ectoplasma, gente, ele é formado, uma parte dele de fósforo, ele tem muito fósforo, por isso ele não suporta a luz, ele não consegue. Então, quando vai fazer reunião de ectoplasmia, ou de materialização, qualquer coisa assim, ou de aporte, depois nós vamos falar sobre isso, se escurece a sala toda,
e se coloca apenas uma luz vermelha, que não queima, porque senão ele não consegue, pelo menos, ser visto e materializar coisas, sabe? Por ser bastante sensível à influência da luz do dia e da luz branca, isso causa interferências no fenômeno de ectoplasmia, tornando-se ideal a utilização de uma luz com tom avermelhado. Por quê? Por causa da baixa frequência do vermelho, né? Com a mesma facilidade com que é emitido, o ectoplasma pode reverter ao organismo do médium, sendo por este reabsorvido. Então, terminou a reunião de ectoplasmia, o médium armazena em si o ectoplasma. E é muito doido isso, porque médiums que produzem muito ectoplasma, às vezes podem ficar com excesso de fluidos em si mesmos, quando eles não estão trabalhando, nem estudando, nem fazendo isso de forma alguma, e isso pode dar alguns distúrbios, né? Dor na coluna, flatulência, né? Alguns distúrbios, como se você estivesse ficando cheio de alguma coisa que você nem sabe o que é. Ectoplasma, às vezes basta doar um pouco mais, né, dessa energia, que isso melhora. Os espíritos não produzem ectoplasma, e sim podem apenas manipulá-lo. Deste modo, pode-se deduzir que o ectoplasma é um atributo do corpo físico, portanto, é fisiológico, embora controlado pelo espírito que o habita. Porque tanto você, doador, pode controlar o ectoplasma, quanto os espíritos que trabalham junto com você podem fazer esse movimento, tá? Já estamos terminando, eu vou abrir para as perguntas. No livro Espírito, Perispírito e Alma, de Hernani Guimarães Andrade... Pois não? Então, Hernani Guimarães Andrade propõe a existência dos 4 tipos de ectoplasma. Então, é o ectoplasma mineral, o vegetal, o animal e o humano. Mas quando falamos em ectoplasma, nos referimos ao encontrado nos seres vivos, principalmente no homem, tá? Aqui dentro do estudo da mediunidade, né? Faltam muitos estudos para entender, e eu acho que isso vai ser de um campo de pesquisa incrível quando chegarmos nisso, da ação dos vegetais, dos minerais, nessa doação de ectoplasma, de fluidos. Em tese, a gente já sabe que as plantas ajudam na saúde, que a presença de animais por perto ajudam na saúde, mas eu acho que falta pesquisa ainda para entender isso, né? O ectoplasma se esvai por todos os poros, sai de você inteiro, seu corpo todo, por todo o tempo, sejamos médiuns ostensivos ou não. Estamos a emanar fluidos diversos, desde o suor ao ectoplasma mais denso. Contudo, sai em quantidades maiores na produção dos fenômenos. Aí é claro, né? Já se determinou, vamos para uma reunião de ectoplasmia, vamos materializar um medicamento, vamos materializar alguma coisa. Aí a sua mente já está preparada, tem todo o trabalho da questão da luz, que já foi dita, todo o trabalho da questão espiritual, os espíritos preparando, protegendo o ambiente, né? Aí é claro que exuda muito mais. Para realizar os fenômenos de efeitos físicos, é preciso que o médium produza um volume bem expressivo de ectoplasma. E quando este não é eliminado devidamente através da doação espontânea, pode ser que ocorram alguns distúrbios orgânicos, normalmente resolvidos depois que o médium começa uma atividade regular de doação. É igual eu falei com vocês, dá dor nas costas, dá flatulência, dá umas coisas estranhas assim no peito, parece que tem alguma coisa querendo sair, sabe, da garganta. É muito legal. À medida que você vai doando, aquilo vai saindo naturalmente. Conforme a seriedade do médium
e dos assistentes da reunião, sua cor pode variar. Pode ser acinzentada, branca, amarelada, malhada ou negra. A qualidade do ectoplasma produzido sob a influência moral do médium e também a influência dos alimentos que são ingeridos. Gente, isso é muito sério, né? Nós, médiums, temos quase que uma obrigação de termos uma saúde adequada. Estou falando para a gente virar santo. Então não posso tomar nem um copinho de cerveja. Não estou falando no radicalismo, mas no geral, né, na média, temos que ter uma nutrição adequada, porque nós estamos exudando o tempo todo. Então, a qualidade do que sai de mim é a qualidade do que eu ponho para dentro de mim. Em todos os sentidos, tanto da alimentação, de ingestão mesmo de alimentos, quanto aquilo que eu ouço, que eu escuto, que eu converso, os lugares que eu frequento. E isso é de uma responsabilidade muito grande, porque eu vou estudar de qualquer jeito, vocês entendem? Quem é médium, nós que somos médiums, e aqueles que já sabem que tem uma quantidade maior de ectoplasma, vai exudar de qualquer jeito. A questão é que qualidade que eu quero que isso seja. Isso é muito sério. E por fim, vamos falar de aporte, que é só um spoilerzinho da aula que vem. Hoje nós não vamos nos estender mais. A aula que vem eu vou falar das manifestações propriamente ditas. O aporte é uma das manifestações. Na linguagem parapsicológica, é o aparecimento súbito de objetos, animais ou pessoas num determinado ambiente, onde esteja um médium de efeitos físicos. Tudo isso graças ao ectoplasma. Já vou interromper aqui o compartilhamento. Há muitos anos atrás, tinha uma revista chamada Revista Planeta, não sei se vocês lembram dessa revista, né? E lá falava muito dos poltergeists, que eles dão esse nome, as manifestações, né, materiais. Você lembra, Fabiano? Né, das manifestações materiais que eram produzidas, às vezes, em larga escala. Do nada, trem saía do lugar, pegava fogo na casa, um fogo que não queimava, e tinham muitos artigos sobre isso. Para ver um poltergeist, tem obrigatoriamente que ter um médium doador de ectoplasma por perto. Tanto que, quando eles descobriam quem era, tirava a pessoa, o fenômeno cessava. Voltava com a pessoa, o fenômeno continuava, não é? Você quer comentar? Fique à vontade. Não estou te ouvindo. Tem o Lar Frei Luiz, em Petrópolis, onde tem muitos fenômenos de materialização, né? No qual aquele médico frutuoso fala muito, no qual ela foi elaborada, a casa, em cima, no lugar de mata, para doação de muito ectoplasma mesmo. Foi providencial nesse sentido, porque há muito fenômeno de materialização. Inclusive, houve fenômenos que materializaram uma garganta para o espírito comunicar. Não usou a garganta do médium, materializou uma garganta para passar a comunicação. Tamanho ectoplasma que é absorvido no local, e essa questão dos procedimentos dos médiuns, de não comer carne, de não fazer sexo, o local onde frequenta, saber frear os pensamentos, né, as palavras. Então, assim, é um tratamento, uma tratativa toda também antes das reuniões, para que isso aconteça e tenha essa asepsia das energias do local, né? Uhum. Foi bom você tocar nisso, que é um assunto que acho importante falar para desmistificar a questão do sexo em relação à mediunidade. Quando eles pedem para o médium não fazer sexo antes de determinadas reuniões, não é pela questão moral do sexo, é pela questão energética.
Quando a gente tem uma atividade sexual, a gente gasta ectoplasma, a gente gasta fluido vital, não é? Então, quando a gente não faz, a gente armazena mais energia para poder doar. Não é porque, sexo é pecado, eu vou estar em contato com os espíritos, tem nada de errado em fazer sexo, viu, gente? A questão é o sentimento que você põe na hora que faz. O fazer em si, Deus não está nem aí para isso. Deus está preocupado só com o que você sente e pensa. Mas quando eu vou precisar de mais energia, é bom que eu guarde um pouco mais. Pede-se para dormir cedo, né? Mesmo a questão da carne, não é por uma questão moral da carne, é porque a carne é de difícil digestão. Então, se eu como lá 1 quilo de carne, aí o meu corpo vai gastar uma energia danada para digerir aquilo. Que energia que eu vou ter para doar? Então, a gente tem uma alimentação mais leve, não é? Para que sobre energia, para que eu doe uma quantidade, uma qualidade melhor do fluido para o trabalho que eu vou realizar, ok? É importante falar sobre isso, porque as pessoas confundem, né? E acham que fazer sexo, os espíritos não tem nada de errado, não é por um valor moral. Porque se você não faz sexo, mas fica com pensamento no sexo, isso vai prejudicar mais ainda do que fazer. Então, se você não dá conta, faça. Se você tem energia demais, pelo contrário, alguns médios que têm energia excessiva precisam da atividade sexual para se equilibrarem e até para dar conta da atividade mediúnica sem tantos rompantes, sem tantas questões complicadas emocionais, tá? Alguém? Então, gente, assim, o que eu queria trazer de conteúdo é esse. Eu acho que até me extrapolei, nem sei quanto tempo tem, eu estou sem relógio aqui. Se alguém puder me situar no tempo, e agora eu quero abrir para vocês comentarem e fazerem perguntas, por favor. Ô, Sheila, é muito bacana esse estudo, a gente se abriu bem a minha cabeça hoje. Que bom, Mara! Porque igual essa questão do sexo aqui, né? A gente tinha um outro entendimento, né? Mas é para equilíbrio de energia, né? Ou não desgastar tanto, né? Ou doar mais, né? Tudo é um equilíbrio, né? Mas você falou a questão das plantas e do cristal, ele tem ectoplasma, não Sim, tem? sim. Então, a gente vai surgindo na mente da gente, e isso é interligado com toda a humanidade, né, que vão surgindo também, de usar os cristais. Na questão, eu tenho um cristal grande que meu pai tinha há muitos anos e agora eu peguei para usar. Uhum, Então, depois que eu aplico o reiki, faço energia no local, eu coloco o cristal para que ele puxe a dor. uhum, E muitas pessoas relataram não sentir mais dor depois que eu estou usando cristal. É impressionante, não é, Sheila? uhum. É muita coisa bonita. Os cristais são consciências, né? Que na terceira dimensão se manifestam nessa forma, nessa estrutura molecular, mas eles estão representando consciências cósmicas. Então, os cristais, eles têm uma capacidade de armazenar e emitir informações. Então, se você dá um comando, a gente chama isso de programar o cristal, para que ele atue dessa ou daquela forma, ele vai atuar, né? É muito bacana. Sem falar nos elementais, né? Nos seres da natureza que trabalham juntos a estas formas de vida, né? Formas de manifestação. É Né? interessante que as coisas vão casando, né? A gente vai fazendo as coisas, mas quando você vai falando, aí a gente vai estudando e vai entendendo o que está tudo acontecendo. Já está tudo acontecendo. Muito legal, muito bom o estudo de hoje, Sheila. Ai, que Obrigada. bom, fico feliz. Pode falar, Fabiana, habilita seu microfone. Essa questão dos cristais, nós temos, né, alguns cristais na glândula pineal, que é onde que faz esse contato com a espiritualidade, né? Então, ele serve de antena, né?
para poder fazer essa comunicação. Sim, a comunicação entre dimensões só é possível por causa dos cristais. O homem só conseguiu comunicar com as naves, com os foguetes que eles estavam lançando fora da Terra, porque usaram cristais. Enquanto eles não ajustaram os cristais, eles não conseguiram a comunicação. E os animais também têm. Todo mundo fala muito do gato, né? Gato é de bruxa, bruxa tem que ter um gato, que não sei o gato, né? Mas por quê? Porque a pineal dos gatos tem muito mais cristais até do que do ser humano. Então, o gato tem essa questão dessa correspondência com o plano espiritual. E isso é tão forte que a gente vê em culturas antiquíssimas que não tinham nem sabia que pineal existia, muito menos de cristal usado para comunicação, e os gatos já vinham com esse conceito, com esse arquétipo, né, com essa forma de comunicar entre os planos, né? É muito bacana pensar nisso. Na verdade, na constituição humana, nós temos cristais no sangue, em toda parte do corpo, todos os reinos que nós fomos passando, mineral, vegetal, nós viemos trazendo esse código genético, né? Essa estrutura, e foi somando até chegar no que a gente é hoje, né? E vamos seguir para a angelitude depois, né? Se Deus quiser. Não, ele quer. O negócio é a gente ir. Estamos indo. Estamos a caminho. Sem pressa, porque não adianta correr. Um dia de cada vez. Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que não ficou bem explicada da aula de hoje que vocês gostariam que eu falasse? Pessoal caladinho, né? Bom, então tá bom. Se durante a semana vocês revisarem a aula e vier alguma outra dúvida, por favor, podem ou colocar no nosso grupo de WhatsApp ou então colocar aqui. Se você está me assistindo pelo YouTube e desejar fazer parte do grupo de WhatsApp, por favor, pode colocar lá, né? No canal da FEFA, Fonte de Amor, você digitando lá na parte abaixo do vídeo, nos comentários, né? Eu posso adicionar vocês sem problema algum, tá? E compartilhem estas aulas, curtam, comentem, se inscrevam no canal, porque isso é importante, que isso vai dar um movimento para que o canal possa chegar a cada vez mais pessoas e a gente vai aumentando essa rede de troca, né, de informações, essa troca tão saudável, né, do conhecimento entre nós, ok? Vamos então, podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí a gente vai fazer a prece. Ô, Sheila, qual que é que eu não achei no YouTube hoje, que eu perdi a aula da terça, a outra aula da quinta-feira retrasada. Procura no canal da FEFA, Fonte de Amor, no YouTube. FEFA Fonte de Amor. Digita assim que você chega lá no canal do YouTube. Tá. Tá? Vou compartilhar. Isso, tá joia. Oxe, Sim. gente, as aulas de adaptação e após as aulas, nós vamos colocá-las também no Facebook também, para quem quiser ver o reprise, viu? Ah, tá no Face também. Que bom, eu não sabia que estava no Facebook também. É porque eu estou adaptando com a Dani aí, porque ela não estava sabendo como. Aí eu estou ensinando de forma que, acabando, até a terceira, né? Nós vamos postar, regularizar, e após o término de cada uma, no outro dia, nós vamos postar no Facebook também. Tá. Porque quando terminar a aula, eu Tá? tenho que esperar baixar para o Zoom, depois do Zoom eu subo para o YouTube, aí demora um tempo, eu só consigo liberar mesmo no dia seguinte, porque isso é meio demoradinho. Mas aí até amanhã eu já libero para vocês.
Não precisa de ter pressa, a gente tem que colocar lá depois, não tem problema. Sim, sim. Ok. E durante a quinzena, como as nossas aulas são quinzenais, quem quiser bater papo, comentar, perguntar, pode usar o nosso grupo no WhatsApp, né, para colocar suas impressões, compartilhar coisas interessantes sobre o assunto que nós estamos tratando, tá bom? Então, vamos fazer a prece para a gente encerrar. Queria agradecer muito a vocês por estarem aqui. Queria agradecer muito a espiritualidade que está dando permissão para que essas aulas aconteçam. Está sendo para mim de uma riqueza muito grande. E que nós possamos, né, fazer jus a tanta confiança, tanto conhecimento, tantas bênçãos que o alto deposita em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso entendimento e fortaleça todos os trabalhos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, com os quais estejamos envolvidos. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigada, Fabiana.